Vamos então para mais uma aula do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, né? Estamos no módulo de Família e Sucessões. Havia parado na parte de regime de bens, né? Então, deixa eu passar só essa partezinha aqui, ó. Anotar, né? Regime de bens. Aí eu parei, na verdade, já na variedade, né, no regime de bens. Eu tinha falado os princípios dos pactos antinupciais, os princípios da mutabilidade, né, do princípio da mutabilidade do regime de bens, que o regime poderá ser alterado, modificado na constância do casamento, e, por último, ficou variedade do regime de bens, ou seja, a lei não impõe somente um regime, ela coloca 4 regimes à disposição, não é? Portanto, eu já havia falado, acho que no regime da comunhão parcial de bens. Falei na comunhão parcial de bens, os bens que se comunicam e não se comunicam, né? Já havia falado isso, e também a comunhão universal. Havia parado aqui comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens, que é através de pacto antinupcial, né? É um regime hoje que praticamente ninguém usa, né? Muito complicado esse regime de bens por causa de comunicação de todos os bens. Comunhão parcial já é complicado, né? A comunhão parcial. Porque você junta um patrimônio na constância, na hora que separa, o outro não quer dar nada. Sempre assim, né? E principalmente quando o outro traiu ainda, né? Assim, é regime de bens. Muita gente fala o seguinte, adquiriu na constância, é meio a meio. Bom, mas ele me traiu, ela me traiu. Perde os bens? Não perde os bens, tá? Os bens é o regime de bens. Foi quando você casou que você deveria ter optado pelo regime. Deixou comunhão parcial, portanto, não importa se traiu ou não traiu, vai ter que dar metade, tá? É meio a meio. Mas as pessoas realmente, o problema da comunhão parcial é esse, né? Principalmente quando um ganha mais que o outro, né? Um trabalha e o outro não trabalha, né? Então fui eu que comprei tudo, a outra pessoa que não trabalhou não comprou nada. Não é assim, é o regime de bens que é a comunhão parcial. Quem mandou escolher a comunhão parcial é meio a meio, né? O esforço comum ele é presumido aqui na comunhão parcial de bens, tá? Agora, a comunhão universal de bens, como eu disse, aí já está escancarado, né? Você já optou para comunicar tudo. E não só os bens adquiridos na constância, mas os de herança, de doação, de subrogado, tudo vai entrar. Praticamente tudo entra aqui na comunhão universal. E eu falei na aula passada só alguns bens que não se comunicam, né? Poucos bens que não se comunicam na comunhão universal, que seriam aqueles bens que são gravados com cláusula de incomunicabilidade, né? Aqueles bens também de instrumento de profissão, aquele que você necessita para o seu trabalho. Eu até dei o exemplo do táxi, do taxista, o automóvel, o táxi do taxista. Esse não seria comunicável, porque seria do trabalho desta pessoa, portanto, não entraria aqui na comunhão, nem na comunhão parcial, tá? Então, alguns bens não se comunicam com a comunhão universal. Por exemplo, o outro, que seria proventos do trabalho. Só que esse daí, nós já temos vários julgados do STJ, inclusive posição majoritária, e aqui enunciado de São Paulo, que, inclusive, os frutos, os proventos do trabalho, adquiridos na constância do casamento, se comunicam. É meio a meio, tá? Inclusive fundo de garantia. Fundo de garantia, PIS, PASEP, saldo de salário, rescisão contratual de salário, né? Até na comunhão parcial tem comunicado. E está no artigo da comunhão parcial e comunhão universal, na legislação, no Código Civil, que não comunica. Mas a jurisprudência diz ao contrário. Comunica desde que provado que foi adquirido na constância do casamento. Agora, a comunhão universal é tudo, né? É tudo, tá? Então, a questão do provento de trabalho, olha que complicado, né? Muito, muito complicado. Bom, eu entendo hoje que seria o melhor, que eu vou falar, o regime é da separação total, né? Separação... porque hoje os casamentos, infelizmente, têm durado muito. Comunhão universal, por que antigamente era o regime da comunhão universal o regime legal? Porque a comunhão universal, porque o casamento antes durava a vida toda, ou seja, até que a morte o separe mesmo, era assim. Portanto, por isso que era comunhão universal. Mas se o outro morreu depois de 20, 50 anos, 70 anos, tem que dar metade mesmo, né? Então, era dessa forma. Você viu que depois, quando entrou a lei do divórcio, a lei 6.515/77, em 77 entrou o divórcio. Portanto, já significa que o casamento já não duraria até que a morte separe. O casamento já duraria até o divórcio, né? Então, poderia ser a qualquer tempo. Naquela época tinha que ter 5 anos, depois passou a ser 2 anos, né? Separado de fato, 1 ano separado judicialmente, depois foi mudando. E hoje, nada, né? Hoje divorcia a qualquer tempo, não precisa nem de prazo. Por isso que eu falo que vai mudando. Aí passou a ser comunhão parcial. E hoje que o divórcio precisa mais de prazo, é separação total. Só que ainda nós temos um costume de que casar na separação total, e se falar que vai casar, aí não casa mais, né?
Ah, vamos casar, vamos escolher o regime. Qual regime? Separação total. Hã? Não me ama mais, né? Eu sempre falo, não tem nada a ver o amor com o dinheiro, né? Não me ama mais, só porque é essa separação total. Né? Amor é amor, dinheiro é dinheiro. Mas as pessoas confundem amor com dinheiro. Né? Portanto, eu acho que deveria ser o regime da separação total, o regime legal. Você vai até o cartório, não falou nada, é separação total. Acho que vai chegar assim. Acho que vai chegar, porque todo mundo quer casar na separação total, mas não tem coragem de falar para o outro. Todo mundo quer casar na separação total, mas não tem coragem de falar para o outro. Vai casar na separação total. Porque a maioria hoje trabalha, os dois trabalham, praticamente. Então, cada um fica com o seu. Lógico que tem que fazer uma boa administração dentro do seu lar, para poder não faltar subsistência, necessidade, né, alimentação, tudo isso. Mas, acho que o patrimônio cada um faz. Se realmente cada um trabalha, faria cada um. E agora, se você quer dar alguma coisa para outra parte, para outro cônjuge, faz doação. Ou compra junto. Não tem problema na separação total. A separação total eu acho o melhor regime que tem, né, hoje. Mas as pessoas não têm coragem ainda. Acho que vai pegando o costume só se a lei mudar. A lei mudando, fala assim, separação total é um regime legal. Se você quiser casar na comunhão parcial, comunhão universal, tem que fazer pacto. Aí é diferente. Então, vamos fazer pacto, casar na comunhão parcial, olha só. Então, a separação total hoje, vou colocar aqui, então. Outro regime é a separação de bens. Ó. Colocar assim, porque nós temos duas espécies, na verdade. Separação de bens, tá? A separação de bens, nós temos duas espécies. A que eu falei, a chamada absoluta, ou chamada total, que é por pacto antinupcial. Hoje é denominada de absoluta. O Código Civil coloca assim, absoluta, tá? Mas é a chamada separação total, ou chamada convencional, ou por pacto antinupcial. Tudo a mesma coisa. Se falou separação convencional, separação total, separação por pacto, absoluta, é a mesma coisa, tá? Essa significa que não comunica nada. O que eu comprei no meu nome é meu, o que a minha esposa comprou no nome dela é dela. Não comunica nada aqui, nada, tá? Por isso que eu falo que é legal, porque mesmo que um seja culpado na separação, né, do casal, cada um fica com o seu. Não tem aquele negócio, ele foi culpado, ela foi culpada, eu tenho que dar metade ainda. Se for comunhão parcial, tem muito a ver. Eu vejo que os clientes ficam indignados com isso. Mas eu tenho que dar toda a metade ainda. Me traiu. Eu tenho que dar metade. Quem mandou casar com comunhão parcial? Então, separação total, acho que seria um regime legal. Oi? Sim, pode falar, mas pode falar. Pode que eu repita a pergunta. Aí o senhor acha correto ela casar, cuidar da família, que é isso que a maioria faz, né? E aí não tem nenhuma, porque realmente não tem bem, mas aí vai auxiliando o homem a ter esse bem, e de repente não tem direito nenhum, porque não tinha bem anterior. Eu acho que está certo. Então, deixa eu repetir, senão o pessoal não entende nada, né, na internet ali. Ele está dizendo assim, vou fazer um resumo, né? Da questão da segurança, se colocar, por exemplo, se alterar o regime para separação total de bens, né, a mulher que é do lar, ela vai se sentir segura, ela vai ter uma insegurança, e que é a maioria. Assim, eu não vejo que assim que é a maioria que é hoje do lar. Hoje não é a maioria. Tudo bem, alguns lugares bem afastados, sim, mas hoje tem mulher bem humilde, que ela que sustenta muitas vezes o marido e a família toda. A verdade é essa, eu acho que a mulher está sustentando os homens hoje. Muita gente, muita, né? Não, eu acho que estou falando porque assim, com a crise afastou bastante o emprego braçal. Né? A construção, principalmente, foi afastada. Acabou 2, 3 anos que as construtoras, toda a maioria está quebrando. Só não quebrou aquelas que estavam com problema com o governo. Né? Então, mas porque tem muito dinheiro.
Mas muitos quebraram. E o homem quer o trabalho braçal, normalmente. E aí a mulher, ela consegue ter outras coisas, né? Ela consegue ter um serviço doméstico mesmo, né? Ser empregada doméstica, também consegue fazer alguma coisa em casa para fazer, para vender para fora, né? Faz lá um salgado, uma coxinha, então ela vai se virando. Eu vejo que vai se virando, né? Faz um artesanato e vende. E outra, as pessoas bem mais humildes, vamos dizer a massa, é muito difícil casar. Se juntam. É união estável. Acaba sendo uma união estável. Então, assim, quem vai casar mesmo, eu sempre falo isso, ó, se a mulher é dólar, ela não pode escolher separação total. Olha só, quem casa hoje na separação total normalmente é rico. Normalmente é rico que casa separação total hoje. Mas a mulher que é dólar, ela não vai trabalhar, ela não pode se sujeitar a casar na separação total. Mas ele é rico, é milionário, e ela não. E ela vai viver junto com ele. Ela quer aceitar, mas lembra que eu disse? Acho que eu não falei ainda, não. No pacto antinupcial, é importante colocar sempre uma indenização. Então, aquele homem que é rico e quer casar com a mulher na separação total, e ela vai ser dólar, ela não pode aceitar a separação total. Agora, se aceitar, tem que colocar cláusulas de indenização. Como, por exemplo, a Stephanie com o Alexandre Pato. A briga foi essa, né? Acho que era 15% do patrimônio, é separação total, mas ela tinha direito a 15% do patrimônio que ele fosse fazendo na constância. Tudo que ele comprasse, ele tinha que dar 15% para ela. Por isso que acho que não durou o casamento. 6 meses acabou. Ronaldo Fenômeno, com a primeira esposa, foi $1 milhão por ano, casado. Ou seja, 3 anos casado, 3 milhões de indenização ao final. Com a última, ele já deu um apartamento, uma cobertura. A última com as meninas, acho que parece as gêmeas, né? Parece que foi dado já uma cobertura. É tudo indenização, isso existe. Dentro do pacto entre a separação total, tem que colocar uma indenização, né? Agora, é lógico, a gente não sei se está preparado para isso ainda. É muito evoluído assim, a questão de separação total ser o regime legal, né? Por quê? O costume já é antigo, muito antigo. Agora, por exemplo, na Itália, o regime legal é a separação total já. Você já casa separação. Se você não quiser casar separação total, você precisa escolher o regime. Você precisa fazer pacto antinupcial. Então, alguns países já é o legal a separação total de bens, né? Aí eu acho que é de cada um. Mas assim, eu falo, realmente a pessoa mais humilde mesmo, ela às vezes ela nem casa. Ela fica em união estável, ela, né, se junta, né, como diz o outro, né? Amaziado, né? E também eu acho que as pessoas pode ver que fazem mutirão para casamento. Porque as pessoas não casam. As pessoas não casam, fazem mutirão para fazer casamento. Isso é lógico. Mas eu falo, a gente tem que ter um costume diferente para começar a educar as pessoas, né? E a contratar advogado para casar, entendeu? Porque na hora de separar ou divorciar fica mais fácil. Entendeu? Fica mais fácil. Então, todo mundo fala, para casar é fácil, casa. Para divorciar é difícil, né? Para separar, para divorciar é muito difícil. Muito difícil. Mas por quê? Porque não foi bem feito o contrato. Quando o contrato é bem feito, a dissolução é mais fácil, não é? Agora, quando o contrato não foi bem feito, foi no início. É o início que é tudo. Por isso que eu falo, com um advogado, você vai ter um contrato com o cliente. Você tem que falar tudo, você tem que ser transparente lá. E tem que colocar tudo no contrato. É lá que vai dar o problema ou não, no futuro. É o contrato, é na hora que você é contratado. Ali que você tem que mostrar tudo, que pode ter, não pode ter, e tudo que você faz, e transparência total. E se você quiser cobrar alguma coisa, tem que colocar no contrato tudo isso. Então, é isso que não vai dar problema. Eu cobro uma diligência sempre. Quando eu vou para fora, né, precisa sair, e o fórum é fora da comarca, diligência. Uma audiência. Também. Audiência mais a diligência. Né? Mas o senhor não falou. Não, está aqui no contrato. Está escrito no contrato. Então, é verdade que quando a pessoa vai... Eu vou fazer a audiência, já peço para depositar o valor, mais a diligência. E aí eu copio a cláusula no contrato e mando junto com o e-mail. A pessoa já vê. Né? Então, tem muita gente que esquece. Não esqueci, realmente eu esqueci, não sabia, não lembrei de que o senhor falou isso. Né? Mas tem gente que usa de má fé, fala assim, eu não escutei nada disso. Mas está no contrato. Tá? E o Tribunal de Ética, na OAB, você só pode cobrar o que está no contrato. Se não tiver... E você pegou o dinheiro, vai dar apropriação e vai dar a suspensão. Só pode cobrar o que está no contrato.
Você fez contrato verbal? Esquece. Contrato escrito. É um contrato. Se não tiver um contrato, nem adianta cobrar. Né? Porque na hora do acerto de contas, você vai cobrando tudo. Mas não está no contrato. Se você pegou e ele não aceitou, acabou. Vai ter que devolver o dinheiro. Né? Porque senão realmente dá problema ético. Tudo tem que estar estipulado no contrato. Tomar cuidado. Quer perguntar? Oi. Na escola da minha filha, eu conheci um colega que relatou para mim que ela foi casar e foi surpreendida porque ele exigiu que fosse separação obrigatória, separação total de bens. É. E agora, na constância do casamento, ele vem adquirindo bens e ela é do lar. Nesse caso, qual seria... Aí começou a ter problema conjugal por conta disso. Nesse caso, qual seria a solução, vamos supor, imediata para ela? Fazer o divórcio e viver a união estável, então? Não, é assim. Professor, atenção. Ele não aceita fazer isso. Então, ela está dizendo o seguinte, né? Como o casal casou na separação total já, né? Mas não está dando certo a separação total, por causa que acho que a mulher se sente prejudicada, não é? Então, aí, a possibilidade seria alterar o regime de bens. Se não concordar em alterar, é divórcio. Tem muito jeito, né? Aí se ela se divorciar e começar a viver Mas aí ele não vai querer, ele está esperto. Se ele não quer alterar o regime, ele está muito esperto. Então, assim, ela está sugerindo o seguinte, divorcia e continua vivendo com ele em união estável. Aí ele vai falar, eu quero contrato. Porque ele sabe que a união estável vai dar como meio parcial. É metade, é meio a meio. Então, assim, como ele já não quer, está esperto. Ele deve ter consultado o advogado, já deve estar com alguém já falando para ele. E não tem muito jeito, porque, assim, o certo era tentar colocar uma indenização, né, dentro do pacto. Lá no final, você vai ganhar alguma coisa. Porque é ruim mesmo, a mulher é do lar, aceitou a separação total. Olha, eu já vi caso assim, veio para mim. É que eu não consegui pegar, que infelizmente a mulher não conseguia nem pagar o valor. É verdade, e eu fiquei com dó. Eu queria pegar por fazer justiça, até pro bono ou por resultado lá na frente, mas assim, como a gente está cheio de trabalho, já é complicado, né? Um advogado que é mais recém-formado, ele está com mais tempo livre, ele consegue pegando, e às vezes até lá na frente consegue ganhar um bom dinheiro, porque é por resultado, né? E aí, por isso que eu falo, a oportunidade é importante, porque quando você é jovem, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Você não pode deixar você ficar velho igual eu, já começa a complicar, né? Já começa a ficar mais difícil, porque você já não pensa em 20, 30 anos futuro. Você pensa em 5, máximo 10 estourando, né? Mas o jovem não, pega, ele lá, às vezes você ganha depois de 20 anos, vai ganhar bem, muitas vezes, né? Não tem o que fazer, mas... Mas se ela conseguisse, então, se divorciar e viver em união estável, então, com a Sim, estável... é comunhão parcial. Se viver em união estável, é comunhão parcial. Tá? Mas eu acho assim que poderia ele fazer alguma doação, alguma coisa assim. Então, esse caso que eu tive, ó, a mulher ficou 25 anos com ele, hein? Separação total no lar, 3 filhos, criou os 3 filhos. Tá? Um era menor ainda, mas os outros todos maiores já. Você vê, criou e ficou no lar, criando. Aí chegou um dia que ele deve ter trocado ela por 2,20, né? Com certeza, né? Deve ter trocado. E ele falou assim, olha, não quero mais você. Dá para sair da minha casa? É dele. Dá para sair da minha casa? O que ela teve? Ela se sujeitou. Aí ele ia pagar uma pensão de 10 mil, mas ela tem que alugar tudo, e ainda com filho. Se sujeitou a uma pensão de 10 mil, com tudo. Ele vai ter que pagar aluguel, tudo. E com outro filho estudando. Então, assim, e vivia num conforto. Né? Falei para ela, não deveria ter aceito. Você veio depois, você não deveria ter aceito. Você deveria ter contratado um advogado antes de aceitar. Porque daria para entrar com alimentos compensatórios, né, sociais, porque o que ele fez não... Saiu sem nada. 25 anos na vida dela, perdida. Por isso que existem alimentos compensatórios, que a gente chama de alimentos indenizatórios. É o que ela perdeu durante o casamento. 25 anos... E aí saiu sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Porque a separação total, péssima escolha no início, deveria ter pedido uma indenização, pelo menos que ela saísse com um imóvel. 10 anos, é possível fazer isso na separação total. Eu vou colocar assim, casamento durante 10 anos, depende do potencial financeiro de cada um. Vai sair com um imóvel. O marido deve dar um imóvel para ela. 20 anos, um imóvel. Né?
10 anos de casado, um imóvel de X valores. 20 anos, outros X valores. Um valor maior. Então, acho que tem que colocar dessa forma. Senão, realmente, como que vai sobreviver? É separação total. Depois, ela com quase 40, 50 anos, quase 45, 50. Como vai fazer agora? Não é? Tudo bem, não é tão. Não é, dá para trabalhar tudo. Mas você acha que vai conseguir manter o padrão que tinha? Não. E ele, ó, numa boa. Porque ele ficou com todo o patrimônio, né? Ele ficou trabalhando tranquilo e ela nada. Ela ali no lar, né? Ele ficou tranquilo, porque está cuidando dos filhos, tudo. A pessoa trabalha mais tranquila. Então ele ganhou dinheiro também às custas dela, né? Deveria pensar. Mas não quer saber, não. Né? Por isso que eu falo, o contrato é importante, o início ali, na hora de você contratar. Né? Mas é isso que eu falo para vocês, não é só para vocês, né? Para vocês também, que vai casar, né? Quem vai casar, quem vai. É importante ver isso. Mas para o cliente é importante você falar isso. Isso é um contrato com o advogado, que é um planejamento patrimonial familiar. Né? Como eu costumo dizer, nós temos planejamento patrimonial familiar e sucessório, mas esse é familiar. Planejamento patrimonial familiar. Contrato de namoro é um planejamento patrimonial familiar, pacto antinupcial é um planejamento patrimonial familiar, contrato de união estável é um planejamento patrimonial familiar. Tá? Todos eles. Eu vou mostrar mais um aqui legal. Separação obrigatória. Essa é obrigatória, essa aqui é por lei, né? Separação obrigatória não tem pacto antinupcial. Aí eu vou mostrar até um pacto legal aqui. A separação obrigatória não tem pacto antinupcial. Essa é por imposição da legislação. Que mais acontece, tá? Nós temos das causas suspensivas, mas o que mais acontece é o da idade, não é? A partir dos 70 anos vai casar na separação obrigatória. 70, hein? Antigamente era da maior de 50 e do maior de 60. Homem 60 e mulher 50. Era assim no Código Civil 16. Aí veio o Código Civil 2002 e igualou para 60 anos os dois. E hoje é 70. Tá? Justificativa do legislador, que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Acho uma péssima justificativa para esta alteração. Tá? Não é justificativa para essa alteração, porque assim, se a expectativa já está aumentando, hein? Falaram que já está em 73, 74 já. Né? Está aumentando. Então, se aumentar para 80, vai ter que aumentar para 80 de novo. 90, 99, então vai ficar mudando a lei toda hora. E eu acho assim, um absurdo. Uma pessoa de 70 anos, eu entendo, hein? Ela tem muito mais, com discernimento, é lógico, né? Uma pessoa com mais de 70 anos, ela tem muito mais condições de escolher o regime de bens para casar do que uma pessoa de 18. Porque a pessoa de 70 ela não pode escolher o regime de bens, ela tem que casar na separação obrigatória, e o de 18 pode escolher qualquer regime. Mas, na verdade, o de 18 não escolhe, quem escolhe são os pais, viu? Sempre só assim, você vai fazer pacto, são os pais que estão pedindo fazer. Por que o de 70 não? Aí é que é uma hipocrisia danada aqui, né? Fica falando de justificativa por causa da expectativa. Pô, a justificativa, sabe qual que é? Mesmo. Casamento por interesse, pô. É proteger o patrimônio do idoso. É isso. É isso. Proteger o patrimônio do idoso. Ele, 90 anos, ela, 19. Quem tem mais dinheiro? Quem? Ele, lógico, né? Você já viu o inverso? Uma garota de 19 anos, milionária, top model, Gisele Bündchen, se apaixonar por um senhor de 90 anos, miserável. É difícil, né? É difícil. Tem o inverso, a mulher também com uma certa idade e um garotão surfistão de 22. Quem tem mais dinheiro? Ela. É para proteger o patrimônio, né, dessa pessoa. Aí vai casar na separação obrigatória de bens. Eu acho importante. Mas assim também é outro assunto para pensar. Por que esse de 70 anos, ele não tem discernimento, então ele vai dar tudo para ela? Né? É que os filhos ficam pensando, não, meu pai não está bem, não. 90 anos casar com a menina de 19, não está bem, não está bem na cabeça, não. Eu falo, tá bem, tá tão bem que escolheu a mais nova. Se você escolher a mais velha, aí estava ruim mesmo da cabeça. Né? Então, eu falo que é bom, que é de qualidade, custa caro mesmo, né? Custa caro. E o dinheiro é dele, não é dos filhos, né? Então, deixa ele aproveitar a vida, né? Deixa ele aproveitar a vida. Mas é separação obrigatória de bens. Não tem jeito. Mas, antes de passar a palavra ali, ó, mas, no regime da separação obrigatória, os bens se comunicam ou não? No regime da separação obrigatória, os bens se comunicam ou não? Olha só,
Súmula 377. Tem uma coisa nova aí, tá? Mas a súmula 377 do STF, antiga, hein? Da década de 60. Fala que se comunica, tá? Os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso. Esses comunicam. Então vira uma comunhão parcial, praticamente. Tá? Súmula 377 do STF. Aplicado, assim, de forma majoritária, hein? Tá? Majoritária aqui. Os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso. É meio a meio. Né? Aí eu vou dar uma ideia para vocês. Mas a súmula 377 do STF, ela foi, não é que derrubada, teve um julgado agora, recente, do STJ, dizendo o seguinte, que no regime da separação obrigatória, teria que ser comprovado o esforço comum. O esforço comum. Pela súmula 377, o esforço comum é presumido. Basta provar que veio os bens na constância do casamento e a título oneroso, é meio a meio. Aqui. Tá? Mas teve um julgado agora recente do STJ mencionando que teria que provar o esforço comum na separação obrigatória. É um julgado, tá? Ele não é um precedente, mas ele não é uma maioria. A gente tem que ver o caso concreto. Muitas vezes foi justo fazer dessa forma, naquele caso concreto. Por isso que os ministros decidiram dessa forma. Né? Porque às vezes o juiz ele vê pelo justo. Não, ele tem que provar. Desse jeito não dá. Né? Vai ganhar dinheiro às custas dos outros. Né? Agora, na separação obrigatória, que muitas vezes a pessoa ficou no lar, mas ajudou, né, como uma família, teria que dar metade realmente, pela súmula 377. Aí, eu sempre dei um exemplo. Olacir Moraes, multimilionário, rei da soja. Morreu faz alguns anos, né? Não foi tanto tempo não, mas alguns anos. Mais de 80 anos de idade, com certeza. Mas ele era conhecido não só por ter muito dinheiro, ser um empresário brasileiro rico que ficou famoso na Austrália, né? E tem lá sua empresa, e tem acho que aqui também, o rei da soja. E também conhecido de que ele sempre gostava de ter uma companheira muito jovem. Normalmente em modelo de 20 anos, 22 anos, né? A última acho que tinha 23, estava com ele, né? E aí eu penso assim, ó, ele é multimilionário. Qual que seria a solução para ele? Eu não sei o que ele fez, né? Mas qual seria a solução para ele? Ele casa, fica em união estável, namoro, pô, mas se não é namoro, mas todo dia, está dentro da casa dele, está morando lá, quebra o namoro, né? Pode vir união estável. O que ele faz para proteger o patrimônio dele? Bom, se ele casar na separação obrigatória, né? Portanto, ele está protegido na sucessão. Ele morreu, ela não concorre nos bens dele. Não concorre, porque a separação obrigatória está excluído do artigo 1829. Exclui. Tá? E eu entendo que na união estável também tem separação obrigatória. Porque como o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional, a sucessão da união estável foi declarada inconstitucional, e passa a ser igual do cônjuge, que é o 1829, então deveria ter separação obrigatória na união estável também. Porque lá do cônjuge fala separação obrigatória. A união estável foi declarada inconstitucional e aqui tem que ter então. Né? Aí não concorreria, está protegido com a sucessão. Mas no casamento não estaria. Como ele tem muito dinheiro, e os juros, e os frutos? E o que ele compra na constância? Súmula 377, meio a meio. Metade. E agora, o que ele vai fazer? O que ele fez, então? Acho que ele fez isso. Tive essa ideia, acho que ele fazia já. Tive essa ideia em 2016. Porque em 2016, eu tenho feito esse pacto antinupcial, hein? Tive essa ideia em 2016. Eu passo para os alunos, viu? Você vê que eu passo tudo. Desde 2016 que eu criei a tese e coloquei nos pactos. Muitos questionaram, falaram assim, isso aí não vale, não sei o que lá, tal. Falaram um monte para mim, né? Alguns aí falaram que não valia. Né? Fui dar aula em outros lugares também, acabaram, o professor falou que não vale isso aí. Tá, tudo bem. E aí, mas eu continuo fazendo. Igual o contrato de namoro, não vale, eu continuo fazendo. Né? A gente tem a transparência com o cliente, não é para enganar. Né? Porque às vezes ele vive em união estável, você vai fazer contrato de namoro, lógico que não vale. Aí não tem jeito, você tem que ser transparente. Tá? A mesma coisa aqui. Mas hoje está certo. Tá?
com o provimento, era o provimento 8/16 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco. Provimento 8/16 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco. Bom, professor, mas em Pernambuco? Bom, mas assim, lá é aplicado, porque lá é obrigatório. Agora, se fosse ilegal, nem teria. Eu não posso aplicar aqui? Poderia aplicar aqui. Tá? Mas lá é obrigatório, aqui não. Lá, esse provimento 8/16 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco diz o seguinte, que eu posso, ou seja, eu posso não, o cartorário, o registrador, né, que é no Registro Civil de Pessoas Naturais, o registrador, que é o cartório de casamento, o registrador, ele tem o dever de falar para o casal, quando forem casar maior de 70 anos, ele tem o dever de falar que eles vão casar na separação obrigatória, e eles podem, através de pacto antinupcial, aqui eu falei que não precisa, mas eu posso fazer. Eu posso fazer pacto. Eu falei que não precisa, mas eu posso. Tá? E é obrigado o registrador a informar os dois que eles podem fazer um pacto antinupcial para afastar a súmula 377 do STF. Olha que bacana. Aí eu comecei a fazer isso. Lógico que eu não colocava o provimento, né, porque ele é de Pernambuco. Tá? Então, assim, lá é obrigatório o registrador informar. Então, por que aqui eu não posso fazer de forma facultativa? Né? Aí questionaram, falaram um monte, viu? Aí eu vou mostrar para vocês. Aqui eu mostro tudo, ó. Quer ver? Aí falaram para mim, o provimento é esse aqui. É de Pernambuco, deixa eu ver, mostrar aqui. É de Pernambuco, ó. O provimento é esse. Cadê, ó? Ó, o provimento é esse aqui, ó. 8/16, ó. Pernambuco, tá vendo? Corregedoria Geral aqui. Eu vou lá pro final já, ó. Né? Ele fala um monte de considerando aqui, ó. Tem considerando, ó. Ele vai fundamentando por que ele concedeu isso, tá? Aqui, ó. Artigo 664-A, que é lá do provimento deles, tá? Lá das normas deles. No regime da separação legal obrigatória de bens, na hipótese do artigo 1640, inciso 2, que é o da separação obrigatória da idade de 70 anos, tá? Do Código Civil, deverá o oficial do registro, aqui, deixa eu pegar aqui. Aí, melhorou, né? Deverá o oficial do registro cientificar os nubentes da possibilidade de afastamento da incidência da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, por meio de pacto antinupcial. Mas eu comecei a falar, pessoal, não vale, só em Pernambuco, não sei o que lá. Bom, isso foi para debate. Inclusive, foi lá na Jornada de Direito Civil, que eu acho que está aqui. Deixa eu estar na sessão. Na 8ª Jornada de Direito Civil. 8ª Jornada de Direito Civil. Essas jornadas de Direito Civil são feitas pelo Conselho Federal Conselho Federal da Justiça, que é aquela do ministro Rui Rosado, sabe? Desde o início do Código Civil de 2002, nós temos essas jornadas, que são especializadas, né? Vão professores, vão ministros do STJ, são organizados pelos ministros do STJ, e alguns desembargadores, alguns juízes vão para lá. E elenca cada matéria do direito civil. Né? E lá eles criam alguns enunciados para quê? Esses enunciados servem para fazer alteração, pedido de alteração da legislação do Código Civil. São formas de projetos de lei. Tá? Então, a 8ª, estamos na 8ª, porque são 16 anos de Código Civil. Né? A cada 2 anos tem uma jornada, hein, em Brasília, a cada 2 anos. E esse ano foi em maio agora desse ano. E aí calhou, porque o aluno veio questionar, falou, tem um professor até que falou que não podia fazer. Falei, olha, eu nem vou te responder, eu vou ler para você o enunciado da 8ª Jornada de Direito Civil. Ó. Eu falei, não sou eu que estou falando, hein? Cadê? Vou colocar maior aqui para vocês, né? Ficou muito grande, né? Ó, tá vendo? Parque Geral, obrigações, contratos, tá vendo? Quem são os coordenadores? Ó, tá, Vilas Boas, ó, tudo ministro do STJ. Ó, ministro do STJ, tudo, tá? Os coordenadores. Ó, família e sessões, tá vendo? Ó, as propostas aqui, vamos colocar aqui enunciados. Começou a partir de enunciados aqui, 613. Só que aqui é Parque Geral, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Parque Geral, tá? Vamos lá para o família e sessões, obrigações, contratos, das coisas, tá? Família e sessões, responsabilidade civil, família e sessões, olha aqui. Enunciado
634, ó. Olha o enunciado 634. Olha o que diz lá o enunciado 634, ó. Artigo 1641. É lícito aos que se enquadrem no rol de pessoas sujeitas ao regime da separação obrigatória de bens, artigo 1641 do Código Civil, estipular por pacto antinupcial ou contrato de união estável, convivência, ó, o regime da separação de bens, a fim de assegurar os efeitos de tal regime e afastar a incidência da súmula 377 do STF. Aqui. Está dizendo que é lícito. Não fui eu, são os ministros que estão dizendo. Tá? Pode fazer tranquilamente. Só que eu sempre falo, tem que explicar. O trabalho nosso é de meio, não é de fim. Né? Porque tem casos que... Tem casos que você pensa que vai ganhar e perde. Tem casos que você pensa que vai perder e ganha. São coisas assim que é complicado. Lógico que às vezes é bem objetivo, você tem quase certeza. Mas você não fala para o cliente que tem quase certeza, porque não dá. Porque cada juiz é cada juiz. Esse ser humano que está julgando lá é fogo. Né? É muito o direito é muito subjetivo, né? Tem margem para tudo. Tá? Então dá para fazer. Olha só. Para quem está no YouTube, vai ter que fazer a pós-graduação, né? Para ter o modelo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês estão disponíveis, né? Ó. Eu dou modelo ainda, não estou nem aí não. O pessoal fica, às vezes, vou ficar dando para os outros, né? Vou ficar passando o modelo, sei lá. E é tese, hein? Não é modelão, é tese isso aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó, da separação obrigatória de bens, ó. Ou meu pacto antinupcial aqui, ó. Senhorzinho 90 anos, jovenzinha 19, para segurá-lo, para não ter problema, né? Já pensou se eu pegou lá Lácio Moraes, ó? Sim. Morreu já, mais ou menos assim, né? Esse padrão, né? Aí já tá fraco. Hein? Bom, aí ó, a regra é que separação obrigatória não precisa de pacto, hein? Mas pode fazer, não pode? Então vou fazer um pacto, tá? Faço um pacto, aqui, ó. E eu coloco, aqui é praxe do cartório, tá? O importante é aqui, ó. Que será o regime da separação obrigatória de bens. E aí eu já também já defino quanto aos bens aqui, que vai comunicar ou não, se eu quiser. Entendeu? Não fico naquele negócio, é esforço comum presumido ou não é esforço comum presumido que o julgado do STJ agora? Você assegura tudo aqui. Faz leis entre as partes, são maiores e capazes. Acabou, né? Então, o regime de separação obrigatória de bens, nos termos do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil Brasileiro, convencionando o afastamento da súmula 377. Ó. Ou seja, os bens que forem adquiridos durante o casamento, seja qualquer título, oneroso ou gratuito, extensivo aos frutos, juros, rendimentos, dividendos, salários e direitos de trabalho, não se comunicam. Coloquei tudo, até salário. Os que trabalham, coloquei tudo. Não vai comunicar. Casou por amor. Tá vendo? Quem assina aí, casa por amor. Mas eu estou falando nessa discrepância de, né, de muito mais idade com menos. Mas tem gente que tem 70 os dois. Né? Tem 70 os dois. Então, aí eu acho que é legal também fazer isso, porque está protegendo os dois. Né? Ninguém sabe quem vai morrer primeiro. Eu costumo dizer, tem gente que sabe, tá? Né? A regra é que ninguém sabe quem vai morrer primeiro. Tem uns que sabem, viu? Tem uns que sabem. Então, tem uns que sabem quem vai morrer primeiro. Mas esse pacto é bacana. Você pode fazer o que você quiser aqui, ó. Olha, eu falo, não dá, você tem que cobrar um valor que vale ele, hein? Tá? Não é porque você recebeu, você conseguiu pegar o pacto e veio na aula, praticamente você não pagou nada para isso, você vai falar assim, então eu faço para ele. Não, você tem que cobrar, né? Tem que cobrar, eu falo, é o mínimo da tabela e da ordem. Mas assim, o mínimo da tabela é pouco. Porque quem vai pedir para você fazer um pacto desse, ele está preocupado com o patrimônio dele. Se ele tem patrimônio, tem que cobrar mais, né? Você tem que cobrar mais. Porque realmente você vai protegê-lo lá na frente. Puxa, os filhos então? Os filhos vão ficar eternamente gratos a você, advogado. Porque o cônjuge não vai receber nada. Os filhos vão ficar com tudo, praticamente. Porque separação obrigatória não concorre. O cônjuge não concorre, já está protegido por lei. Artigo 1829, inciso 1. Morreu, não vai concorrer. Tem direito aos bens adquiridos na constância? Não, também porque foi afastado aqui. Não vai receber nada.
Os filhos que vão falar, nossa, obrigado, doutor, o que você fez, né? Se eles forem te contratar, cobra mais ainda, porque eles são mais interessados, né? Mais ainda. Porque se for ele ou ela, vai morrer mesmo, né? Então, às vezes não estão muito aí. Mas os filhos, como recebeu o patrimônio, sim. Às vezes sim. Né? Bom, é ruim assim, eu não, o pessoal, não é que eu não gosto de receber crítica, o pessoal falou que às vezes não valeria e tal, mas eu quero a fundamentação por que não vale, entendeu? A pessoa tem que, não é só falar, não vale isso aí. Bom, mas por que não vale? Né? É isso que eu não gosto, porque assim, eu não faço questão de ficar comigo só. Eu poderia ficar só comigo isso aqui e não passar para ninguém, né? E falar só para vocês. Ah, professor, eu tenho um cliente assim. Toma meu cartão aqui. Vai lá, a gente resolve depois. Né? Não, eu estou passando para vocês. Então eu falo muita gente fala, mas você tem muitos alunos e acaba tendo cliente. Não, é pouco. Não vou falar que eu não tenho parceria com alguns alunos, que eu já tive, consegui, indicam. Lógico que eu tive. Né? Mas assim, é pouco. Não é porque eu dou aula para advogado. Eu dou aula para advogado. Então, se ele aprende aqui, ele vai fazer sozinho, por que vai me contratar? Agora, é lógico, se tiver inseguro, que é um patrimônio mais razoável, tal, a gente faz junto, não tem problema. A gente faz parceiro, não tem problema com isso. Mas eu não fico segurando o que eu fiz, a tese que eu bolei. Mas tem gente que critica do nada, só porque não foi ele que fez a tese, entendeu? Não vale. Mas não vale por quê? Me fala por que não. Eu falei por que vale. Por causa do provimento lá atrás. Hoje o enunciado. Mas lá atrás era o provimento, como eu disse. Lá é obrigatório. Então, aqui não é obrigatório o cartório. Mas eu posso fazer. É facultativo. Né? Oi, ia perguntar? Bom, está dizendo que um bilhete, né? Ele deixou um bilhete. Foi deixado um bilhete, tinha muito dinheiro, e tinha uma moça que cuidava dele. Não era namorada, não era nada. Era uma namorada. Namorada, mas não era com união estável. Tá? Então, namorada cuidadora. Mas, bom, então, mas assim, o bilhete, né? Ela falou que deixou um bilhete deixando tudo para ela. O bilhete, tem que ver esse bilhete. Porque, assim, se for um simples bilhete, só ele assinando, isso não vale. Isso daí isso é um codicilo. E codicilo, né? Codicilo não tem que ter testemunha, tá? E codicilo é para deixar bens de pequeno valor só. Bens de pequeno valor. Não pode deixar todo o patrimônio. Ele funcionaria assim, esse codicilo. Se fosse deixar, por exemplo, o anel dele, né? Acho que até uma moto não é codicilo, né? Codicilo vou deixar com uma coleção ali, as roupas, vou deixar todas as minhas roupas. Antigamente deixava roupa, né? As pessoas deixavam, é verdade. Não, por isso que a pessoa fala assim, quando a pessoa está usando uma roupa uma maior ou menor, né? Ou defunto era menor, defunto era maior, né? Mas porque antigamente as pessoas deixavam roupa. Mas porque roupa era cara antigamente. Hoje roupa não, vai deixar roupa, caramba. Mas hoje não, mas você viu como muda as coisas. Né? Antigamente roupa era cara, então as pessoas deixavam as roupas. Mas o bilhete, salvo engano, é aquele daquele ator que teve aquele problema, que foi testamento ou não, da Marcos Paulo, né? Que ele deixou também uma carta, né? Mas parece que essa carta foi convalidada, depois o tribunal quebrou. Falou que não vale. E ela perdeu a Fontinelli, né? Acabou perdendo. Que ele deixou. Mas por quê? O testamento é formal e solene.
tem que ser por escrito, de forma particular, pública ou cerrado. E deverá ter testemunhas, por exemplo, público 2, o cerrado 2 e o particular 3 testemunhas. Entendeu? Então, se não tem as 3 testemunhas, não é um testamento. É um codicilo. E codicilo é só para bens de pequeno valor. Ah, deixar vou deixar pago o condomínio dela, vou deixar pago o aluguel do mês, né? Vou deixar pago durante esse ano todo, 1 ano. Aí, tudo bem. Isso é um codicilo. Tá? Não, é assim. Para ela? Ah, então ela vivia união estável, acho, hein? Entendeu? Não? Mas eles quiseram preservar Sim. a última vontade dele. O cara do culpa, hein? Eles não Aí assim, veja bem. Aí é o seguinte, não tem como fazer isso, ó. Sabe por quê? Ela está dizendo o seguinte, foi feito esse bilhete e tal, foi para ela. E os irmãos, ele não tem descendente nem ascendente, foi para os irmãos. Tá? Os irmãos abriram mão para ela. Não dá para abrir mão, eles têm que receber e doar. Por quê? Ela não está na ordem de vocação, ela é uma terceira pessoa. Então ela não tem como receber. Se eles abrirem mão, vai para os sobrinhos. Se os sobrinhos abrirem mão, vai para os tios. E se os tios vai para os primos. E assim por diante, por causa da ordem de vocação hereditária. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, os irmãos vão receber, vai pagar ITCM, Imposto de Causa Mortis, e depois vai doar, vai pagar o ITCMD, de doação também. Vai pagar 2 impostos. Mas é uma situação bem diferente, né? Não, mas às vezes é isso que eu falo, tem gente que é consciente, às vezes realmente ela cuidou mesmo. Né? Cuidou bem dele. Né? Cuidou tão bem que, né? Não só foi cuidadora, foi mais coisa, né? A namorada, foi a namorada. É. Agora daria sim, para não pagar esses 2 impostos, né? Daria sim, se eles reconhecessem a união estável dela com ele, tá? E aí não precisaria pagar a doação, só o ITCM. Né? Os bens adquiridos, ó, todos os bens, não tem descendente, não tem descendente ascendente, tem companheiro, vai receber em terceiro. Aí os irmãos não recebem nada. Mas aí ela teria que fazer uma ação de reconhecimento de não precisaria. Não precisaria, ó. Ela está falando assim, ó, eu preciso entrar com uma ação de união estável? Precisaria se os irmãos não quisessem reconhecer. Aí eu tenho que entrar com litígio, é uma outra ação. Agora, se eles quiserem reconhecer, é possível fazer no próprio inventário. Tá? Quando o reconhecimento ele é espontâneo, ele é consensual, você faz o próprio inventário, não tem problema. Aí o juiz aceita ali, porque não vai ter litígio, entendeu? Agora, se vai ter litígio para reconhecer, provas, aí vai para outra ação. Aí no inventário não discute isso. Tá? No inventário colocam os irmãos e os irmãos fazem uma declaração. Isso, sim. Declarando que realmente dá para fazer. Aí faz a declaração pública de reconhecimento e faz o extrajudicial. Fica tudo para ela. Vai pagar um imposto, né? Que é a transmissão, não tem jeito. Que os bens era tudo dele. Não era meação, entendeu? Não era meação, era tudo dele. Não é porque era tudo dele antes, não é? Então, aí vai receber integral e é 100% de sucessão. Portanto, vai pagar o ITCM de 100%. Tá? Mas são essas 2 possibilidades para fazer. Uma para se livrar do outro imposto de doação, é reconhecer a união estável. Né? Que eu achei possível reconhecer a união estável. Se ela realmente cuidava e os irmãos estão fazendo isso, não era uma simples namorada. Porque assim, a união estável não é obrigatório você morar junto. Você pode morar separados e ter uma união estável. O importante é esse cuidado, né? De cada um tem com o outro. Que às vezes você sente se você é namorado ou você é cônjuge ou companheiro da pessoa. Você entendeu? É seu. É o seu sentimento do casal. Você entendeu que era união estável ou era namorado? Né? Tá certo que para um casal tem um que é... Normalmente para a mulher é união estável. Para o homem não é namoro, só é namoro. Para um é namoro, para o outro é união estável. Esse é o problema, né? Mas acho que nesse caso, como ele morreu, e realmente os irmãos estão de acordo, parece que não era um namoro. Às vezes era uma união estável mesmo.
Né? Porque não é obrigado a morar junto. Não, é esse sentimento que você tem com o outro, o cuidado que você tem com o outro. Né? É diferente do namorado. É uma questão de você querer cuidar do outro. Né? De estar junto. Namorado é um negócio provisório. Vai dar certo, não vai dar certo. Né? Ali não, ali você está cuidando, porque realmente até o final da vida. É. Interdição. É. E tiraram o convívio com a companheira. Ela entrou com um reconhecimento de união estável, porque ela quer que seja reconhecido Sim. estável e que ela passe a cuidar dele. Sim. E também ela vai ter que intervir no processo de curatela, não é isso? Sim. Primeiro ela tem que comprovar a união estável, né? Ela comprovando a união estável, aí vai mostrar que ela é companheira dele, e aí ela vai entrar com uma ação de interdição, ela vai se habilitar na interdição. Mas suspende a interdição definitiva, porque a provisória já tem. Os filhos já têm a provisória. Então, os filhos tendo a interdição provisória, a curatela provisória, ela não é contestação, mas ela tem o direito de se habilitar e mostrar que ela tem melhores condições de cuidar dele do que os filhos. E isso, inclusive, ela era companheira dele. Inclusive, está se debilitando, porque está sem a presença dela hoje. Realmente, né? Pode acontecer. Mas tem filho que realmente é assim. Ele blinda, né? Ele blinda para a outra não ter direito. Então, você vê, tem gente que é consciente, tem gente que não é. Tanto que ele saiu para trabalhar e simplesmente não chegou em casa. Ela ficou atrás, foi descobrir que ele tinha internado ele numa clínica. Então, a pessoa está planejando já, né? As pessoas já estão planejando o que vai fazer com ele, já pegou, já. Quando tem patrimônio é fogo, viu? Patrimônio é complicado, você não pode nem ficar velho mais. Né? Porque as pessoas começam a te aproveitar, os próprios filhos, às vezes. Bom, entenderam aqui da separação obrigatória? Então é possível fazer isso aqui, dá um bom trabalho aqui, hein? Isso aqui. Bom, por último, esse é pouco utilizado, é a participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos. O regime da participação final nos aquestos é um regime novo que foi introduzido no Código Civil de 2002 e é através de pacto antinupcial também. Pacto, tá? Só que caiu em desuso, porque é um regime que a gente não tem esse costume. É um regime muito complexo. Se você ler, você não entende muita coisa. Eu vou dar um resumo assim, ó. Bom, aqui no Brasil é denominado como regime misto. Tá? Por que misto? Porque mistura-se dois regimes dentro dele. Primeira etapa. Na constância do casamento é como se fosse separação total de bens. No final do casamento é como se fosse comunhão parcial de bens. Por isso que fala a participação final dos aquestos. No final do casamento é como se fosse comunhão parcial. Vamos falar assim, puxa, é um casamento que já tem fim, né? Você já inicia com um prazo para acabar. Né? Parece que é assim. E realmente, né, parece que é um casamento a termo, só não tem a data. Mas a pessoa já casa pensando em separar aqui, com certeza. Ela você não está casando aqui até que a morte o separe. Não, aqui está casando para separar. Porque é um casamento de negócio, me parece aqui, de negócios. Tá? Porque o que vai se comunicar aqui são os frutos de juros. Então você vai falar assim, mas separação total na constância. Eu comprei 5 imóveis durante o casamento, é meu. Minha esposa comprou 5 imóveis durante o casamento, é dela. Não se comunica. Mas no final vai comunicar? Comunhão parcial? Não. São os frutos e juros que vão se comunicar. Os lucros dos bens particulares que vão se comunicando. O que eu comprei é meu, o que minha esposa comprou é dela. Mas se foi com dinheiro dos juros, dos frutos, das rendas dos bens particulares, esse vai comunicar. Então, no final do casamento, imagina, hein? Vai ter que ter um contador de perito, vai ter que ter um contador, um engenheiro, muitas vezes, né, para fazer toda aquela avaliação dos bens, se colocou patrimônio mais lá ou não, se colocou benfeitoria ou não, tudo isso. Tá? Então, os juros, os frutos, as benfeitorias que vão se comunicar nos bens particulares. Mas o original não se comunica.
Tá? Então teria que fazer essa divisão no final. Se der briga, imagina, hein? Tá? O certo é fazer um balanço. Chega dezembro, fecha para balanço. Né? E faz um balanço anual. Quanto que deu de lucro, aí é fácil. No final do casamento já divide cada um. Né? Mas ninguém faz isso. Deveria contratar um contador, né? Quando casa. Casa, já contrata o contador. Né? Para ver o patrimônio todo, quanto que fica. Mais ou menos isso. Mas não pegou aqui no Brasil. Né? Caiu em desuso já. Se você olhar, faz pesquisa no cartório de notas, quantos fizeram pacto para participação final nos aquestos? Hoje ninguém. Ninguém. Só no início, hein? Só no início. Porque alguns... Tem gente que é meio, né? Ah, só porque é diferente. Eu conheço gente que eu perguntei, por que você casou? Ele casou, né? Eu casei na participação final nos aquestos. Falei, por que você casou na participação final nos aquestos? Ah, porque meu sogro falou que eu era interesseiro. Que eu queria o patrimônio dele. Eu falei, então eu vou casar na participação final. Nem sabe por quê, né? Nem sabe por que casar na participação final nos aquestos. Porque se fosse com essa situação que ele está dizendo, é separação total. Não é participação final. Né? Esse eu entendo que é aquele dos lucros. As pessoas ganham muito dinheiro, os dois, marido e mulher, os dois estão ganhando. E os lucros vão ter que dividir. Né? Também não sei, dizem que o Luciano Huck com a Angélica também casaram nesse regime. Né? No começo era negócio. Agora parece que não, né? Parece que não. Parece que não. É. Mas alguns casaram por causa de muito patrimônio, que os lucros iriam se comunicando. Né? Mas é um regime muito complicado para nós. Ixi, imagina, isso aí para entender é muito ruim. Né? E a gente não tem essa cultura de casar para separar. A gente tem a cultura de casar. Não sei até quando vai, né? Pode durar, mas a gente já pensa falando assim, ó, vamos casar, mas daqui a um ano a gente separa. Ó, vamos casar, mas daqui a uns 5 anos está ótimo, né? Não é assim, ainda não, né? Ainda não é assim. A gente casa até que dure. Né? Infelizmente tem durado muito, mas a gente não casa com esse pensamento, vamos separar. Vamos casar para separar. É difícil. É difícil casar para separar. Aqui é mais ou menos isso. Seria desta forma. Tá? Bom, caindo em desuso isso aí, vamos falar da Emenda Constitucional 66, agora 2010, Emenda Constitucional 66/2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora vamos falar do divórcio. Já vou direto lá. Porque é uma polêmica ainda ele, né? Desde 2010, 8 anos já, falando sobre isso, mas ainda é uma polêmica essa questão, porque tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Hoje o STJ se pronunciou, através de um julgado, um precedente da ministra Isabel Galotti, mas é complicado. Por isso que eu queria dar ênfase aqui, e aí já vou explicando em razão da separação e divórcio. Professor, o que eu entro? Eu entro com separação ou eu entro com divórcio? Aí depende, isso que eu vou mostrar para vocês, ó. A Emenda Constitucional 66/2010 alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. A redação do parágrafo 6º, 226, original, era que existia o divórcio direto e indireto. É aquele que você poderia pedir o divórcio quando estivesse separado de fato há mais de 2 anos, ou pedir a conversão da separação judicial em divórcio quando fosse separação 1 ano. Se tivesse separação em 1 ano, judicial, 1 ano, você poderia converter em divórcio. Ou 2 anos separado de fato, você poderia entrar com o divórcio direto. Era assim? Direto e indireto. Existia isso. Hoje, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional 66/2010, não existe mais de divórcio direto e indireto. Eu costumo dizer que o divórcio hoje passou a ser imediato. O divórcio passou a ser imediato. Olha o que diz a atual redação. O casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. O casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. O que dá para entender deste parágrafo, com essa nova redação, de forma plena, sem qualquer tipo de dúvida? O que dá para entender dele? O que dá para entender mesmo, assim, sem questionamento, é que não tem mais prazo. Os prazos foram suprimidos, acabaram. Eu casei hoje e divorciei amanhã. Eu casei hoje e posso divorciar daqui a 1 ano. Qualquer tempo. Posso divorciar a qualquer tempo. Essa questão, né, de que não é obrigatório o divórcio, aí essa questão ficou o problema. A dúvida ficou aí. Não existe mais separação? Não existe. Bom, o artigo fala que poderá, não é deverá. Poderá é facultativo.
Então, me parece que existe aí no Instituto da Separação. Mas muitos, quando entrou em vigor, a maioria entendeu que não tinha mais separação, só divórcio. Tanto é verdade que você entrava com uma separação judicial, o juiz mandava converter em divórcio ou pena de extinção. Sob pena de extinção. Já brigava com você no início. Ah, entendi. Mas aí assim, eu entendo o seguinte, ó, igual ela fez. Eu tive um caso assim. Logo que iniciou a emenda, eu entendo que não existe separação. Eu entendo que existe a separação, tá? Mas é assim, nós somos advogados. Depende do cliente e a gente vai fazer as alegações. Em 2010, quando surgiu a emenda constitucional, veio um cliente e falou assim: doutor, eu vou separar, quero converter minha separação judicial em divórcio. E tem que ser rápido. Por quê? Tem alguém na minha orelha, quer casar, né? Tava namorando e já queria a outra, queria casar com ele, né? Aí eu falei, vamos ver, quantos anos de separado você já tem? Faz uns 2 anos já. Ixi. Já está no arquivo isso aí. Vai demorar. Obrigado, viu? Obrigado. Está no arquivo lá. E vai demorar. Só para desarquivar vai demorar uns 6 meses. Pelo amor de Deus, doutor. Não vai dar. Não vai dar. Eu vou morrer antes disso, né? Doutor, quero separar. Quero divorciar. Falei, olha, vamos ver. Vamos ver se dá para fazer o extrajudicial. O extrajudicial? Você tem filhos menores com ela? Tenho. Falei, não dá. Vamos ver se o foro ajuda. Qual que é o foro? Não vou falar que está gravando. Então, tem muitos aí. Tem muito. Bom, foi um foro que, na verdade, todos os foros estão ruins, né? Mas esse está bem complicado. E aí, eu falei, ixi, piorou, é 1 ano. Falei, é 1 ano isso aí. Doutor, pelo amor de Deus, vê a solução. Eu pago quanto for. Na hora que ele falou, eu pago quanto for, aí acendeu uma luz, holoforte, caiu. Pago quanto for, agora, cara, eu vejo. Aí eu lembrei do meu amigo Rolfo Madaleno, e o Rolfo Madaleno sempre foi de que não existe separação. Na PEC do divórcio, ele fala, não existe separação. E eu lembro que ele falava para mim, Nelson, se não existe separação, não existe mais conversão da separação judicial em divórcio. É divórcio. Aí eu lembrei, é divórcio. Não existe separação, não existe. Aí você tem que se colocar que não existe. Porque se você tem uma ideia, você não consegue, né? Você não consegue argumentar. Então tem que colocar na posição que não existe separação, não existe, só tem divórcio. Aí coloquei tudo nessa parte, né, da emenda constitucional, e a maioria entendia que realmente era só divórcio e tal. E eu falei, eu vou fazer isso para ele. A sua esposa está de acordo? Tá. A sua ex-mulher está de acordo? Tá. Então a gente leva ela. Vai você e ela, e a gente distribui o divórcio e homologa no mesmo dia, que antigamente era assim, que hoje é eletrônico, naquela época não. É no mesmo dia. E aí eu levei os 2, distribuí, aí o promotor olhou e falou assim, doutor, eu entendo que é conversão. Falei, filha da mãe, vai me ferrar agora? Não. Caramba, né? Não, empecilho, né? Conversando. Bom, mas vai falar com a juíza, né? O que ela acha? Eu fui falar com a juíza, falei, excelência, expliquei tudo, que era conversão, sei lá, porém, emenda constitucional 66 de 2010, não existe mais conversão, esse divórcio mesmo, tá? Doutor, só que eu estou vendo que era da outra vara, né? É a outra vara, eu vou mandar para outra vara, tá? Caramba, viu? Mas conversa com a juíza lá. Aí eu fui lá do outro lado. Ela falou assim, e aí, explicando tudo de novo, hein? Emenda constitucional 66, né? Entrei com o divórcio, porém caiu lá, sua colega falou que vai mandar para cá, então eu estou pedindo divórcio imediato, não a conversão, porque os 2 estão aqui, porque eles querem, o outro vai casar. Tá. Doutor, manda ela fazer por escrito, então. Por escrito. Porque ela falou que ia mandar para lá. Mas eu vou fazer o que lá também, né? Se vai mandar para lá, deveria ter feito por escrito, né? Aí eu fui para lá, me ferrei, né? Volta de novo. Falei, a sua colega lá falou que a senhora é preguiçosa e vai fazer por escrito. Eu já fiz o inferno entre as outras. Né? Vou ser bobo sozinho, né? Bom, mas quando eu cheguei lá, ela falou assim, doutor, eu vou homologar, tá?
vou homologar. Porque ela mandou eu sair só para consultar alguém, né? Para ligar. É uma coisa nova, não precisava ficar vergonha comigo, né? Porque eu também, a gente não sabe, era coisa nova, eu também não sabia. Eu joguei, ué, né? E aí as decisões vão sendo feitas e aí vai se tornando jurisprudência. Achei ela, não quis ligar na minha frente, mandou para lá e... Bom, eu vou homologar, tá? Aí homologou. Saíram os dois felizes para sempre. Falei, a felicidade sai caro, tá vendo? A felicidade sai caro. Falei para ele, sai caro a felicidade, né? Aí, mas é assim, acabou dando certo. Mas eu sempre dou essa dica que ela mencionou. Ela falou assim, a conversão, ela entrou com o divórcio imediato, o justo ela quer a conversão. Mas assim, é importante sempre, às vezes, sabe o quê? Explicar por quê. Eu tinha um cliente que falava assim, doutor, eu queria fazer a conversão. Eu falei, olha, o senhor quer rápido ou você quer o normal? Eu falei, o normal quanto tempo demora? Eu falei, uns 6 meses. Conversão, 6 meses. Ó, chutei alto, hein? 6 meses. Aí eu falei, e o rápido? É na hora. Porque eu vou fazer o divórcio, nós levamos os dois, pegamos você, sua ex-mulher, e vamos lá e distribuímos. E é na hora. Ah, doutor, tem um empecilho. Eu falei, por quê? Eu não quero ver mais aquela jararaca, aquele negócio todo, né? Não quero ver mais a minha ex-mulher. Não queria ver, de jeito nenhum. Não quero ver mais ela. Não quero ver. Eu falei, então vamos para o normal, né? 6 meses, né? Eu falei, 6 meses mais ou menos. Então tudo bem, 6 meses. Demorou 2 anos. 2 anos para homologar. É absurdo isso. Absurdo. 2 meses. 2 anos, desculpa. 2 anos para homologar. E ainda saiu o mandado com o nome dele errado. Não, eu fui no mesmo dia e falei, conserta aí, né? Não vou esperar mais 2 anos, né? Foi 2 anos, olha aí, são 2 anos. E a minha cara, por isso que eu não falo mais prazo para ninguém. Porque não dá, você chuta alto e ainda vai mais. 2 meses. 2 anos, estou com 2 meses na cabeça. 2 anos para homologação e para sair o mandado de averbação. Absurdo, né? Mas aí acho que teria que explicar por que você quer rápido, de forma que você queria de forma mais rápida, né? Se você só pedir o divórcio por ser divórcio, eu acho que uma vai mandar para conversão. Agora, se você explicar, em razão da emenda constitucional 66, que não existe mais separação, só tem divórcio e tal, e você está precisando de forma urgente, né? Mas rápido, porque ele quer casar ou ela vai casar, já está casando marcado, muita gente é assim, já marca o casamento, aí depois que ele vai no advogado. Ele marca, eu falei, mas por que você vai? Não, mas que já está marcado. Mas como que você marca antes de você ir até o advogado? Tem gente que é assim. Então, aí você tem como explicar. Eu entendo até, no divórcio imediato, que hoje o divórcio ele não é imediato assim, porque não é mais na audiência, né? Você distribui protocolo eletrônico, distribuição eletrônica, e o juiz vai homologar, ele não vai chamar mais. Aí demora, às vezes. Eu entendo que cabe no divórcio, pela emenda constitucional 66, e isso o professor Álvaro Vilaça, que também menciona, que o direito ao divórcio, como ele não tem mais prazo, e o divórcio não se discute culpa, ele passa a ser potestativo. Ou seja, não tem o que mencionar mais, não tem que falar nada. Ele tem autoridade própria, o divórcio. Se ele não discute culpa e não tem mais prazo, o que o outro vai discutir? Então, eu poderia pedir tutela de urgência. Tutela antecipada de urgência. E o juiz defere a liminar. Já para poder casar. Se você já tem o casamento. Pronto. Tá? Mas aí tem que fazer toda essa tese, né? Porque não é assim, não é todos os juízes que vão aceitar ainda. Né? Tese. Mas explica para o cliente. Mas assim, se você explicar ser transparente, pode ser que vai dar certo rápido, mas se não der certo rápido, vai ter continuação. Né? A continuação. Então, acho que é legal alegar, se você tem um casamento marcado já. Tá? Aquele caso que eu mencionei para vocês, da conversão, não que demorou 2 anos, né? A outra, hoje daria certo, tá? Eu não precisaria fazer, é uma dica também, não precisaria fazer judicial lá, o divórcio. Por quê? Ele tinha 2 filhos menores, mas já tinha uma separação judicial. Na separação judicial, já foi decidida sobre a guarda, visita e alimentos. Portanto, hoje eu posso fazer extrajudicial, mesmo com filhos menores. Provimento 40 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Provimento 40 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, né? Tá? Provimento 40 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo permite que, mesmo tendo filhos menores, você pode fazer a conversão da separação judicial em divórcio extrajudicial, desde que as visitas, a guarda e os alimentos já estão decididos.
judicialmente. Tá? Porque é conversão, não é? Então já tem a separação. Tá? Então, se lá na separação judicial já está decidido sobre guarda, visitas e alimentos dos menores, você pode fazer essa conversão extrajudicial. Você faz extrajudicial. É na hora. Olha que bacana, na hora. Não precisa fazer judicial, que aí pode demorar meses ou ano. Né? Oi. É. Quando fala poderá ser pelo divórcio, não quer dizer que poderá ser pelo divórcio, porque tem outro meio de acabar o casamento, que é a morte. Não está falando só poderá. Não. Agora, poderá pelo divórcio, como poderá pela morte. Não quer dizer. E pela separação. Não, pela Né? separação não termina o casamento. Não, dissolve, não dissolve, né? Não dissolve. Quando fala nessa questão que o senhor está levantando, Sim. existe essa separação, não. É porque eu sou professor Sim, sim. de canal, tem que explicar isso Sim. para os alunos. Né? Então a questão é, a separação de fato está extinta, porque não fala mais do que. Sim. E quando fala poderá ser pelo divórcio, quer dizer que é uma possibilidade, sendo que a outra é a morte. É uma tese, né? Será que você entende isso? Não, eu estou perguntando para poder. Não, assim, isso daqui é entendimento mesmo. Não tem como falar se está certo ou está errado, entendeu? Porque as duas teses têm fundamentação. As duas têm fundamentação. Então não tem como falar que está... Tanto é verdade que eu falei, nós somos advogados. Aí depende do lado que você está. Né? Depende do interesse. E aí, assim, não depende da gente também, vai depender do juiz se ele vai entender assim ou não. Esse é um problema nosso. Por isso que as nossas leis deveriam ser mais fechadinhas, né? Agora, se não for para ser dessa forma, e já está sendo desta forma, aplicando os precedentes, os juízes não estão olhando mais a legislação, se você ver. Muitas vezes, o da comunhão parcial, provento do trabalho, não comunica, está no 1659, inciso 6, não comunica. Mas o STJ fala que comunica, você tem que ir na constância. Então, assim, está aplicando a legislação, está aplicando o que eles acham. Então não precisaria de lei, poderia ser uma lei bem ampla, né, igual nos Estados Unidos, né, e por precedentes. Você calma lá, tudo pegar precedentes, do que ter uma legislação. Senão fica muito complicado, porque o cliente não entende isso. Ô, doutor, mas não está na lei. Eu falei, está na lei, mas o juiz está interpretando de outra forma. Então, a interpretação é complicada ainda essa aqui. Não está unânime ainda não. Não está. A maioria ainda, eu acho, não, a maioria acho que está meio a meio, vai, que entende que só tem o divórcio mesmo, não tem separação. Tá? Mas a separação está lá no... aí vamos explicar mais uma coisa. Por que... Aí é outra interpretação, aí é a interpretação da ministra Isabel Galotti. Ela entende o seguinte, por que ainda existe a separação? E a emenda constitucional 66 de 2010 colocou poderá, além de ter colocado poderá, o Código de Processo Civil inseriu separação ainda. Então é 2015. Né? O Código de Processo Civil é 2015. Se não fosse para ter, ou seja, a emenda constitucional 2010 foi um intuito realmente de não ter mais separação, não deveria ter colocado no CPC. Então, sabe o que eu acho? Vou falar que o que aconteceu. Eu acho que aconteceu isso. Tá? Ia passar deverá, não era poderá. Era deverá. Era para ser só divórcio mesmo. A maioria queria que acabasse com a separação, para não ter discussão sobre culpa do casamento. Isso não é só nosso país. A Argentina, o Código Civil 2002, do Código Civil que está em projeto agora, acho que não aprovou ainda, está em projeto o Código Civil deles, também tirou a infidelidade. Eles tiraram como dever a fidelidade. Tiraram como dever do casamento a infidelidade. E aqui no Brasil, se só tiver divórcio, tirou a fidelidade também. Por que você vai discutir a culpa? Se é fiel ou não é fiel, se só tem o divórcio, que não discute culpa, entendeu? Então a finalidade, mais ou menos, é para não ficar discutindo culpa. Então a intenção de quem ofertou o projeto foi realmente de que não era para ter separação, era para acabar com a separação. Eu conheço um monte de gente que é a favor assim, para acabar. Só divórcio. Né? E doutrinadores, hein? Só divórcio. Então, eu entendo que lá, na Câmara, no Senado, tem uma bancada forte da igreja. E se acabar com a separação, acabou com o direito canônico. Porque o direito canônico não tem divórcio, é só separação.
A separação é um período de reflexão. O casamento nunca vai dissolver só com a morte. Então a bancada forte da igreja. Então não vai passar. Então vamos fazer um negócio. Passa sim, tudo bem. 2 interpretações e aí dará. Né? Não só isso, doutor, tem também uma comunidade o governo brasileiro. Sim. Então, por causa da bancada mesmo, né? Assim, se também não tem uma bancada forte lá, acaba passando, né? Acaba passando. Mas a bancada forte, a gente sabe que tem, né? Tanto é verdade que a questão da homoafetividade não passa ainda. Ainda existe não só a católica, mas a evangélica toda, né? Toda essa parte ainda acaba não passando. Tanto é verdade que o STF que teve que decidir, não tem legislação no reconhecimento da homoafetividade na lei, né? Mas sim só o STF, Poder Judiciário, que acabou autorizando. Então ainda é muito difícil por causa da questão política, né? Então eu acho que essa dúvida que deixou aqui essa emenda, a dupla interpretação que deixou essa emenda, foi questão política. Questão política. Né? Questão política é assim, obscura, ninguém sabe por quê, né? Mais ou menos assim. Bom, mas deixou pra gente, né? Esse problema. Oi? Bom, ó, só terminar aqui. A ministra Isabel Galotti, aí eu tenho a petição, tá? Eu sempre faço isso, ó. Primeiro, ó, por que você quer entrar com separação? Você tem que explicar, eu entendo. Porque se você não explicar por que você quer a separação, o juiz vai mandar converter em divórcio. Porque se você não tem motivo para separar, culpabilidade, ele vai mandar converter em divórcio, porque o divórcio discute culpa. Acabou. E outra, não precisa gastar 2 vezes. Divorciou, já acabou. Agora a separação você tem que converter depois em divórcio. Então por que você entra com a separação? Aí eu explico aqui. Tá? Por que eu entro com a separação? Por causa da culpa. Eu quero atribuir culpa a outra parte. Quando você quer atribuir culpa a outra parte, é separação. Ó, eu entendo que são 3 casos. 3 casos. Primeiro é o mais importante. Para que você quer atribuir culpa a outra parte? A outro cônjuge? Para perder os alimentos. Principalmente os alimentos sociais. Porque tem alguns que entendem que é só os sociais porque está na lei. Os necessários teria que pagar. Por exemplo, o marido foi traído, mas a mulher não tem outros meios de subsistência, nem quer sustente. Além de corno, tem que pagar os alimentos. Necessários. Necessários, tá? Necessários, não os sociais. Mas há alguns juízes que entendem que acaba tudo. Traiu, não deveria ter traído, então vai perder os alimentos. Até os necessários. Sabe por quê? Porque daí não é só a culpa, você tem que provar a culpa e tem que entrar com ação de indignidade. Olha que legal, hein? Você entra com ação de indignidade, artigo 1708, parágrafo único. 1708, parágrafo único, extingue os alimentos pela indignidade. E aí eu perguntei, esse ato de indignidade para um desembargador, esse ato de indignidade, ele só é considerado os casos do artigo 1814? Tentativa de homicídio, homicídio e calúnia contra o autor da herança, que é a sucessão? Ele falou, ó, eu não interpreto assim, porque aqui é casamento. Eu interpreto que uma traição poderia ser ato de indignidade. E não de forma taxativa, mas sim exemplificativa. Então, os desembargadores mais modernos, né, têm aplicado exemplificativo e não taxativo. Então, é possível. Tanto é verdade que eu já fiz isso e eu já sofri ação assim também. Ação de indignidade para perder os alimentos. Para perder os alimentos. Então, a culpa primeira é para essa situação. A segunda, perder o sobrenome. Perde o sobrenome. É que hoje quase ninguém quer colocar mais, né? Eu sempre falo, é melhor, casa, para que você ficar colocando outro nome, outro sobrenome? Mantenha o de solteiro, né? Senão toda hora fica poupatempo toda hora, né? Já fica só... Não, tem que mudar tudo o documento, né? Tem que mudar a OAB, pior ainda, nossa, né? A OAB, aí o certificado eletrônico tem que mudar também, tem que pagar outro, né? É bobeira, manter o nome solteiro. É que os mais antigos era obrigatório, por isso que tem esse resquício, né? Depois passou a ser facultativo, agora não precisa mais colocar, né? E o terceiro, uso capião familiar. Aquele que abandonar o lar por mais de 2 anos, aquele que ficou no imóvel tem direito ao uso capião da outra parte.
Então, se você provar o abandono de lar por mais de 2 anos, de imóvel até 250 metros quadrados que sirva para moradia, e seja dos dois, a mulher, por exemplo, ficou no imóvel, ela tem direito ao uso capião da outra parte dos outros 50%. Esse é o artigo 1240A. 1240A, tá? Do Código Civil. São esses 3 o básico que eu entendo. Ah, dano moral. Dano moral, aí é dividido. Dano moral, tem uns que falam o seguinte, faz divórcio e depois entra com uma ação civil com dano moral. Mas eu entendo que o melhor é na separação. Você entra com a separação, fala que ocorreu a culpa e pede o dano moral. Né? Só que o dano moral é muito pouco aqui no Brasil, hein? Muito pouco. 5 mil, 10 mil. Muito pouquinho. Né? Muito pouco. Ah, porque a maioria deles fala o seguinte, que é um mero aborrecimento. Mero de sabor. Mero de sabor que não foi com a filha dele, né? Foi. Então se coloca no lugar, muitas vezes. Depende da situação. Porque já é o ditado, ó. O traído é sempre saber por último. Todo mundo já está sabendo, só o tonto não sabe. Então aí não é dano moral? Na hora que ele sabe? Pô, todo mundo lá comendo lá na casa dele. Eu já vi gente falando assim, filha da mãe, todo mundo sabendo, vim comer churrasco na minha casa, todo mundo lá sabendo que eu estava sendo traído. Ajudava ela a trair também, e eu aqui tonto, pagando churrasco para todo mundo aqui. Ó. Não é fogo? Aí não é dano moral? É dano moral, pô. Dano moral. O coitado agora fala, meu Deus, todo mundo sabendo. Que isso? Né? Não, entendi. A última é assim agora, porque quando você para de divorciar, você emagrece, né? Você começa a emagrecer. Aí eles estão falando assim, mas não foi bom? Foi bom, foi ótimo. Emagreceu, foi bom para a saúde. É brincadeira também, né? Aí você fica magro porque ficou doente, agora fala, mas foi bom para você, bom para você. Aí a pessoa, não, a moda agora é assim. Porque você para de divorciar, a pessoa começa a abalo, né? Portanto, é verdade que emagreceu. Não foi dieta, caramba. Foi o dano moral, foi o psicológico. Não, é fogo. Eu não sei, as pessoas pimenta dos olhos é refresco, né? Então, na hora que elas se colocam em si, eu quero ver para si. Oi. Professor, existe a possibilidade não de fazer a separação com a conversão em divórcio, mas fazer os dois pedidos. Não, eu faço aqui. Eu vou. Sim. Eu faço assim, ó. Eu faço assim. Eu tenho os dois. Eu tenho as 2 peças, tá? As 2 peças eu deixei lá para vocês, as 2. É assim. A primeira, eu entrava assim. Por que eu entrava dessa forma? Porque o juiz não recebia separação. Não recebia. Eu entrava com o divórcio com culpa. Eu colocava assim, divórcio grandão, culpa pequenininho, né? Divórcio com culpa. E aí, lá no final, eu fazia um pedido alternativo de separação. Caso Vossa Excelência entenda que não existe divórcio com culpa, porque tem 2 câmaras que entendem que tem culpa no divórcio, eles entendem que não tem separação, mas a culpa tem que ser discutida no divórcio. Tá? Mas é a minoria, não é a maioria. Então, eu coloquei lá no final, caso Vossa Excelência não entenda que não existe culpa no divórcio, que seja recebido com separação. Eu faço toda a tese. A peça que eu tenho é tese, não é peça que eu fiz de modelo para jogar aqui, não. É o que eu usei. Eu fazia isso. Hoje, eu faço diferente. Eu faço separação, caso você não entenda, que converte em divórcio. Por quê? Por causa da decisão da ministra Isabel Galotti, que foi agora em 2017. O ano passado, finalzinho, o ano passado. O ano passado, a Isabel Galotti decidiu, ou 2016, está passando tão rápido, né? É 16 ou 17, foi. Ela decidiu dizendo que existe sim separação, porque está no Código de Processo Civil, e ainda é facultativo do cliente, não é da pessoa da parte, não é obrigatório o divórcio. Ela opta por isso. Tá? Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, que já faz um intervalo. Tá? Só para não quebrar o... Eu sei que está todo mundo já com fome, né? Mas é rapidinho, ó. Oi? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó. Modelo, cadê? Ó, vou mostrar o de divórcio com culpa, tá? Ó. Divórcio com culpa. O juiz colocou da vida, porque ele recebeu. Eu coloquei divórcio, ele recebeu. Aí na audiência, ele falava assim, doutor, isso aqui não existe não. Culpa no divórcio não existe. Né? Eu falei, então o senhor converte em separação. Também não existe, só tem divórcio. Eu falei, e agora?
Não, mas já tinha recebido, já tinha mandado citar. Eu falei, mas o senhor já mandou citar, agora decide. Julga aí o processo. Ele ficou louco da vida. Porque aí ele fez outra audiência. Ele fez fazer acordo, fez acordo. Fez acordo. Mas foi bom. Ela ia pedir uns 50 mil de alimentos, né? A gente fechou em 20, com 2 filhos ainda. Ela tinha 2 filhos, tem 2 filhos ele. E 20 para todo mundo, né? Foi bom. E aí é uma outra dica, 20 mil. Ela pensa que vai receber 20, não vai. Depois começa a fazer falta. Por quê? Imposto de renda. Tem os 27,5%. Na hora que falou 20, ele fecha, pode fechar. Porque ele vai bater no imposto também. Mas ela vai ter que declarar. Então é 20 mil menos 27,5, viu? Ela não vai receber 20. Na hora que você vai fazer o acordo, para quem vai receber a pensão alimentícia, tem que olhar o imposto. Porque vai recolher imposto. Aí a pessoa vai brigar com você depois. Porque ela vai começar a declarar e ela vai pegar o imposto vai ficando alto. Lá. Então sempre você tem que avisar. 20 mil, mas tem o imposto de renda, 27,5. Então você tenta fechar o acordo mais ou menos assim. 20 mil mais 27,5. Para dar os 20, entendeu? Se o seu intuito é 20, você tem que colocar os 27,5 a mais. Senão não vai dar certo. Vai faltar dinheiro. Vai faltar. É que esse meu cliente é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Tanto é verdade que acabou os alimentos dela, ele falou que tinha que comprar alguma coisa. Falei, né, para você? Comprou. 2 milhões, né? Falei. 2 milhões, patrão. Seu cliente não quer adotar um filho, não? Adotar, não sei, mas casar, às vezes, né? Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. Divórcio, olha como que eu faço. Divórcio com pedido de atribuição de culpa, acumulado com reparação de danos. Aqui eu coloquei ainda dano moral. Coloquei porque eu colocar. Eu já falei para ele que é pouco. Que se der é pouco e muitas vezes o juiz não dá. Mas eu coloquei por quê? Porque tinha mais coisas, né? Você coloca até um dano moral, não tem problema, né? Já coloca. Pedido alternativo de separação judicial litigiosa acumulado com guarda compartilhado dele tinha ainda também. Tá? Então aqui, eu fiz dessa forma. Coloquei, pedido alternativo, tá vendo? Se não se receber com separação, divórcio com culpa, que receba com separação. Aí eu vim falando do casamento, falo aqui dos motivos. Esse eu não mostrei, mostrei? Não, né? Dos motivos da dissolução. Aí deixa eu mostrar aqui dos cumprimentos dos deveres. E aqui a gente gravou, né, a traição dela, né? E a gente postou aqui, ó. A gente deixa lá no site, tá? É que foi no ForShare, mas hoje é o WeTransfer. Falei, né? O WeTransfer que é o gratuito. Hoje é pago esse aqui, tá? Mas no WeTransfer que é gratuito. Aí vem aqui falando toda essa parte, ó. Toda tese construída, né? Ó, 1566, 1572, ó. Pablo Stolze, coloquei também, ó. Tem várias doutrinas, ó. Com nota de rodapé ainda, que bonitinha. Coloquei ainda outra doutrina. Rolf Madaleno, ó, também. Ó, mais uma doutrina. Ó, tem bastante emenda constitucional 66. Aí eu vou explicando a emenda constitucional. Tem toda a tese, que não vai dar para ler tudo aqui. Mas dá uma lida para você ver. É uma aula aqui. Se você ler essa petição, é uma aula, tá? Aí você vai entender bem o que eu quis dizer, ó. Aí eu coloquei a Regina Beatriz Travares, que ela entende que tem separação. Então o livro dela fala bastante da separação, tá? Então eu apliquei bastante as teses dela aqui, né? Dizendo que existe sim separação e tal. E o mais importante, ó, que eu coloquei, ó, mais uma da Regina, ó, é tese, porque tese tem que ser grande, não tem muito jeito. Tem que escrever, né? Porque se os juízes não aceitar, vai para o tribunal, se o tribunal aceitar, vai para o TJ, assim por diante. Aí, ó, da ação de separação culposa. Ó. Caso você não entenda pelo decreto de divórcio com atribuição de culpa, que receba pela separação culposa, tá vendo? E eu tenho que explicar por que eu quero. Para perder os alimentos. Aí expliquei tudo, ó. Eu falei do enunciado 514, ó, que lá diz que tem separação, ó. Até o enunciado 514 fala que tem, tá? Separação. Mais uma da Regina. Ó, o CNJ também declarou que tem separação, tá? Mais uma da Regina Beatriz. E eu também, aí eu que coloquei isso, ó. Ainda para corroborar, reforça esta tese, o provimento 40/2012, essa que eu passei para vocês, da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, possibilita que o tabelião de notas possa lavrar a escritura de separação extrajudicial. Se o cartório pode fazer a separação extrajudicial, por que a justiça não pode fazer? Não dá, né? Aí eu coloco, ó, os artigos que aparecem a separação, ó.
E aí eu venho aqui ao final, ó, e falo, ó, se o tabelião de notas pode lavrar a escritura de separação, por que a justiça não aceitaria outro instituto? Ó? Aí eu coloquei assim, pois o primeiro está restrito para algumas pessoas, que é o tabelião, não é? Para algumas, porque pode ter menor, né? Pois a lei impõe requisitos. Ó. Já o segundo está regido primeiramente pela Constituição Federal, que preza pelo acesso à justiça. Assim, impossível não ser acatada esta tese da separação ou divórcio com culpa. Tá? Teria que aceitar. Aí, da perda dos direitos dos alimentos, ó. Por que eu estou pleiteando a separação ou divórcio com culpa? Ó? Perda do direito dos alimentos. Tá? Tem que explicar por que você quer. Porque senão não adianta. Se você não explicar por que você quer a culpa, o juiz vai mandar converter em divórcio mesmo. Oi. Não, aí não seria necessário. Não seria necessário. O necessário é assim, ó, quando a pessoa entra... Ó, eu vou ensinar mais uma coisa, hein? Quando entra com ação de alimentos, a pessoa entra com ação de alimentos, alto, sociais, 50 mil, né? Você vai contestar. Eu faria o seguinte, contestaria e já faria a reconvenção de indignidade para extinguir os alimentos. Se a pessoa realmente traiu. Se ela traiu, né? Se ela, alguma culpa. Tá? Então, na ação de alimentos, você faz isso. Mas ela pode ser incidental também, tá? Pode ser incidental, a indignidade. Por dependência da separação ou do divórcio. Porque às vezes você esqueceu de pedir. Não tem problema. Você entra com uma travessa. Tá? Bom, da perda do direito aos alimentos. Aí eu explico tudo direitinho aqui de novo, ó, tá? Aqui, ó. Esse é um julgado do tribunal que fala que existe separação. Isso, é Joaquim Garcia. Que fala que tem separação. Da perda. Ah, mais um. Perda do direito de sobrenome, então impedir para perda de sobrenome. Tá? Dano moral. Já aproveitei e coloquei o dano moral. Ah, toda a tese, todas elas têm tese. Todas elas estão com tese, ó. Mais um entendimento aqui. Jurisprudencial. É grande, a petição tem. Aqui é 60, mas é que está em modo de exibição. Guarda compartilhada, eu pedi, ó. Tá? Guarda compartilhada. E aí vem a conclusão. Ó. Os pedidos, tá? Os pedidos. Bom, quer ver, ó. Deixa eu ver quantas folhas tem aqui. 25, ó. 25, mas é porque eu tirei muita coisa. A minha tinha mais, né? Eu tirei as questões dos fatos, tudo eu acabei tirando. Para vocês não identificarem. Tá? Tá aqui, ó. Então tem essa peça. E vai ter uma outra que vocês podem pegar lá, ó. Ao contrário, tá? Ó, essa é ao contrário. Modelo de separação e divórcio com culpa. É o contrário. Aqui eu peço, ó. Ó, aqui eu peço separação já direto, com pedido alternativo de divórcio, com culpa. Aqui é o contrário. Mas por que eu coloquei assim direto a separação? Porque aqui eu estou fundamentando com o julgado da ministra Isabel Galotti. Tá? Tá lá na frente, ó. Cadê, ó, rapidinho. Cadê? Cadê a dota? Cadê ela? Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fundamentei com o julgado da ministra Galotti, ó. Ademais, o Código de Processo Civil, em sorte menor, manteve o Instituto da Separação, ó, judicial litigiosa. Ressalte-se que a 4ª turma do STJ entendeu que o Instituto da Separação Judicial permanece no nosso ordenamento jurídico. Ó. E ainda a ministra Isabel Galotti mencionou em sua decisão, ó, a separação é uma modalidade de extinção da sociedade conjugal que põe fim aos deveres de coabitação, fidelidade ao regime de bens. Já o divórcio extingue o casamento e reflete diretamente sobre o estado civil da pessoa. A separação é uma medida temporária e de escolha pessoal dos envolvidos, ó, que podem optar a qualquer tempo por restabelecer a sociedade conjugal ou pela sua conversão definitiva em divórcio para a dissolução do casamento. O Estado não pode intervir, ó, na liberdade de escolha de cônjuges que requeiram formalizar a separação a fim de resguardar legalmente seus direitos patrimoniais e de personalidade, preservando a possibilidade de um futuro entendimento entre o casal. Então, na verdade, aqui ela nem falou se existe culpa ou não. Ela falou que a separação é uma opção, inclusive. Né?
ainda decidiu aqui, ó, que existe ainda nos artigos 693 e 731 a figura da separação, tá? O 693, separação judicial litigiosa, e o 731, separação consensual, tá? Bom, as duas peças estão lá. E esse pacto também, certo? Vamos fazer um intervalo, né? Já estou quase no almoço já.